Não, não são as estrelas que vão me guiar. São as escolhas que vão me levar. Em 2014, vivemos um momento efervescente da democracia. O Brasil ficou, como há muito não se via, dividido nas opiniões. Tivemos as eleições mais concorridas dos últimos 25 anos. As disputas e muitas vezes os ânimos se acirraram. Tivemos ainda um ímpeto maior por parte de alguns e excessos foram cometidos. Mas o mais importante é que a liberdade de escolha esteve acima de tudo. Nada tirou o brilho da festa. E o Brasil, democrática e legitimamente, escolheu seus representantes. Escolheu aqueles que vão ter a responsabilidade de conduzir o país nos próximos anos e o dever de dar as respostas que exigimos, independentemente de termos feito parte ou não dessas escolhas. Porque está muito claro o que eu, o que você, o que todo brasileiro quer. Queremos um país eficiente, justo, decente. Neste sentido, não há divisão. Todos nós concordamos. Antes de falar de escolhas, quero ressaltar que o país precisa de uma agenda positiva. A apuração de irregularidades não pode paralisar a vida produtiva do país. As duas coisas devem acontecer ao mesmo tempo. Enquanto se investiga de um lado e a justiça faz a sua parte, do outro, devemos trabalhar para que tenhamos conquistas ainda maiores e mais importantes. O PMDB fez as suas escolhas. A primeira delas é a reforma política. Uma reforma política de verdade. A outra é prestigiar a liberdade plena de informação. E também é nosso propósito defender a iniciativa privada, sustentando a competitividade das empresas. E com o novo programa de ajustes, caminhamos para ter uma economia mais forte e saudável. E sustentaremos os bem-sucedidos programas sociais. Estamos trabalhando com convicção. E os resultados, todos nós, juntos, vamos comemorar logo ali na frente. O PMDB sempre vai escolher apoiar o Brasil. Pode confiar. Energia com sinergia. Este é o caminho que nós escolhemos para acelerar o cronograma das obras que estão em andamento ou sendo concluídas. E, assim, assegurar que o Brasil tenha um sistema elétrico plenamente confiável. É importante lembrar que investimentos robustos estão sendo feitos nesse setor. E do que vamos cuidar agora são dos desafios que precisam ser vencidos. De um lado, compromisso e dedicação total. Do outro, diálogo e união de forças. Esta é a minha escolha. Escolher uma mulher para atuar na linha de frente do agronegócio, setor que hoje mais contribui para a economia, já pode ser considerada uma escolha ousada. Não basta só anunciar safras recordes. Isto é pouco. O país pede mais. Vamos conduzir os interesses do campo tendo o diálogo como semente. Vamos criar uma grande classe média rural brasileira e dar a ela apoio e sustentação. A ordem é abrir oportunidades e fazer a vontade da nação. Este é o caminho escolhido. E vamos seguir por ele. Escolher quem se quer mostra também o que se quer e como se quer. 90% das exportações brasileiras são feitas através dos nossos portos. Dá para imaginar o peso que eles têm na balança comercial, na economia do país e na vida dos brasileiros. Aumentar a eficiência e a competitividade do nosso sistema portuário é vital. E o caminho escolhido para acelerar essa modernização eu vou resumir em duas medidas. A primeira é que eu chamo de Porto Sem Papel.
que significa destravar, eliminar a burocracia e facilitar o processo que envolve as ações necessárias. A segunda é a da melhoria dos portos públicos, associada a parcerias estratégicas e, com isso, atracar investimentos privados. Duas medidas, duas escolhas que vão diminuir o custo do Brasil. O Brasil possui uma imensa costa marítima e um grande volume de água doce, o que nos dá todas as condições de aumentarmos a nossa produção e colocarmos o nosso país entre os principais produtores de pescado do mundo. E isso nós vamos fazer. Este é o nosso compromisso. Entre outras tantas medidas, vamos investir em tecnologia, dar apoio e facilitar o acesso às linhas de crédito. Com essas escolhas, a gente fortalece a economia, aumenta a renda do pescador e ainda coloca mais comida na mesa do trabalhador. A proposta da Secretaria de Aviação Civil não é outra. Voar alto. E voar alto significa construir, reformar, ampliar 270 aeroportos em todo o Brasil. Voar alto significa investir mais de 7 bilhões de reais neste projeto. Quando essas obras estiverem concluídas, 96% dos brasileiros terão aeroportos com voos regulares. Esta é a rota escolhida. Vamos decolar. O potencial turístico do país está entre os maiores do mundo. O que não falta aqui é beleza, atração, alegria, é receptividade. O que temos feito é transformar todo esse potencial em mais emprego, mais qualificação profissional, mais renda, mais desenvolvimento econômico e social. O nosso trabalho é esse, é fazer com que cada vez mais o brasileiro e o mundo escolham o Brasil como destino. A democracia no Brasil deu provas concretas de amadurecimento e só avança. Acabo de ser escolhido para mais um mandato presidente do Senado Federal. A responsabilidade do cargo exige reflexão, equilíbrio, humildade e também perseverança para fazermos as mudanças que o atual momento do país requer. É meu dever escolher e colocar em pauta de votação os temas de maior interesse da sociedade e que realmente traga benefícios aos brasileiros. Esta será a diretriz das minhas escolhas. Podem me cobrar. Após uma longa caminhada, fui eleito presidente da Câmara dos Deputados, escolha que me honra e me desafia. Por isso eu quero transformar essa oportunidade em mudanças e já demos início a um processo de votação de uma reforma política de verdade. Vamos mostrar que nós, os escolhidos para representar a sociedade, somos realmente capazes de cuidar dela. O mar de crises que invade os noticiários me faz ter a certeza de como é urgente mudar o jeito de fazer política no Brasil. Porque eu entendo que o primeiro e maior sentimento de um parlamentar deve ser o da honra. O da honra de ter o crédito da sociedade, de ter sido escolhido como seu representante e, como tal, jamais promover algo que não seja do interesse dela. Como líder do maior partido do Brasil, é meu dever levar esse sentimento às últimas consequências. Para isso, eu fui escolhido. O Brasil fez suas escolhas. E o nosso maior desejo, a nossa torcida, é para que nossos representantes sejam reconhecidos pelo trabalho e mereçam nosso respeito. Porque a falta de credibilidade é, entre todas, a pior crise. É a crise que acaba com a esperança, com os sonhos, com as oportunidades. É ela que faz com que as pessoas não vejam saída para nada. Ao resgatar a dignidade, é possível superar qualquer obstáculo. Então, que cada um faça a sua parte. Faça o seu melhor. Quero deixar o meu boa noite inspirado pelo sentimento da confiança. Confiança de que os ganhos que tivemos nos últimos anos vão continuar. Confiança que as nossas escolhas só são possíveis neste ambiente de plena e ampla liberdade que vivemos, graças à Constituição de 88. Com ela, o Brasil voltou a respirar a democracia. E você sabe, o PMDB foi protagonista, responsável direto por essa conquista. Em 2014, escolhemos os governantes que estarão à frente de cada um dos estados brasileiros e também os que comandarão o país nos próximos anos. A nossa jovem democracia deu mostras claras de amadurecimento. E as escolhas foram feitas, são legítimas. Os brasileiros deram exemplo, mostraram como a liberdade de pensamento e de expressão
faz bem para o país, faz bem para a sociedade, faz bem para a vida. Que nós, os escolhidos, façamos o mesmo. Boa noite e obrigado por suas escolhas. PMDB, o Brasil é a nossa escolha.